Vocês sabem que eu gosto de contar a história de bastidor dos jogos, o que acontece aqui na minha vida aqui. Hoje eu levei pela primeira vez, deve chegar amanhã, a primeira multa de condomínio, porque o jogo começou tarde, quando saiu o primeiro gol do Rigoni, eu me manifestei um pouco, de uma maneira um pouco exaltada, porque tem acho que os corintianos que moram aqui no andar de baixo, ou nos andares abaixo aqui, que vivem me atormentando quando o São Paulo perde, né? E exagerei um pouco, tocou o interfone aqui, seu Barolo, dá uma maneirada, porteiro São Paulino, dá uma maneirada aí e tal. Quando saiu o segundo gol do Marquinhos, aí eu fui um pouco, eu diria que eu fui um pouco grosseiro, eu vou admitir, fui um pouco grosseiro, com umas palavras um pouco... E aí tocou o interfone de novo, o porteiro que é São Paulino falou assim, seu Barolo, eu sei que tá difícil se controlar, mas o pessoal tá falando aqui, o síndico falou que se tiver mais um vai ter uma multa. Aí eu falei, não, pode ficar despreocupado que dificilmente vai sair o terceiro gol. Quando saiu o terceiro gol, meu amigo, aí... Bom, se vocês me conhecem um pouco... Aí eu liguei pro porteiro, falei, ó, já pode mandar a multa aí. Aí o porteiro falou assim, seu Barolo, a sua alegria incomoda. Eu falei, incomoda. Hoje incomodou. Como vai incomodar os bochechinhas que vão escrever, vão comentar? Quando eu ganho, ele elogia. Quando eu perdo, ele critica. O recado que eu dou pra você, que se sente ofendido com a minha alegria, dê uma bela lambida no seu cotovelo. Fica tentando aí, até o jogo contra o Flamengo, você fica tentando lamber o seu cotovelo. Porque eu tô feliz sim pra caramba, porque o São Paulo se classificou para as quartas de final da Libertadores, podendo pegar a Universidade Católica ou o Palmeiras, que jogam amanhã. O Palmeiras venceu o primeiro jogo por 1-0. Eu acho que a gente vai falar com calma do jogo, vai falar com tranquilidade do jogo, porque a gente comentou a semana inteira, e eu gravei no vídeo de ontem, o que me incomodava não era perder ou ganhar, era a maneira que o São Paulo perdia. Isso que me incomodava. E hoje o que a gente viu foi uma atuação... que é aquilo que a gente espera dos jogadores do São Paulo Futebol Clube. A gente já fala sobre isso, mas antes aquele recadinho do OneFootball, no melhor aplicativo de futebol, para o seu celular, você baixa aí, curte, tenho certeza que você vai gostar, tá no primeiro link da descrição, totalmente de graça, e aí você acompanha o Campeonato Brasileiro, que é legal pra caramba, você acompanha o minuto a minuto, todas as informações, transferências, negociações, então prestigia a mídia alternativa, você conferindo o OneFootball, primeiro comentário de graça, você clica e baixa aí no seu celular, tá bom? Vamos lá, vamos comentar o jogo. São Paulo, só uns números pra você aqui, ó. O São Paulo não vencia, jamais tinha conseguido vencer o Racing, 9 jogos, venceu só o mais importante, o resto, né, na primeira fase da Libertadores, os outros jogos que aconteceram antes eu não me lembro, então perdeu, empatou o primeiro lá na fase de grupos, perdeu aqui com os reservas, empatou o primeiro jogo na terça passada e hoje o jogo mais importante ganhou. O São Paulo não é eliminado, nunca foi eliminado por um time estrangeiro nas oitavas de final da Libertadores. Foi eliminado por Atlético Mineiro, Grêmio e Cruzeiro, mas nunca tinha sido eliminado por um estrangeiro. E a última vitória do São Paulo na Argentina tinha sido naquela semifinal contra o River Plate na Libertadores de 2005. Eu sou horrível de matemática, mas acho que faz uns 15, 16 anos aí que o São Paulo não vencia na Argentina, venceu. E por que venceu? Venceu porque jogou um futebol que aquilo que o torcedor que acompanhou o São Paulo, que não é bochecha vermelha, que sabe da grandeza do São Paulo, principalmente nessa competição, espera que o time jogue. O Crespo, para mim, tomou uma atitude, me surpreendeu a não escalação do Luan como titular. Eu tô vendo uma informação aí que talvez não tenha sido só uma opção tática técnica e tática do Crespo para deixar o meio campo mais leve, mas depois a gente vai conversando sobre isso. O que importa é que ele colocou Lisiero e Sara no meio de campo, num gesto de coragem, e principalmente para mim a coragem do Crespo foi ter colocado Marquinhos, esse menino de 18 anos, que está desde os 8 anos de idade no São Paulo, como atacante titular numa partida decisiva de oitavas de final da Libertadores. Eu acho que isso dá um sinal pra gente, que é o seguinte: o Vitor Bueno dificilmente vai ter mais espaço. Porque lembra que a gente conversou, vários de vocês comentaram comigo que o Crespo corria o risco de morrer abraçado com o Vitor Bueno, e eu acho que pelo fato dele ter tirado o Vitor Bueno no segundo tempo do primeiro jogo, depois daquela partida patética daquele defunto, ele investiu hoje no Marquinhos. E o Marquinhos, que a gente vem falando, que jogou pouco mais de uma hora, tinha jogado pouco mais de uns 50 minutos antes da bola rolar, mas a gente tinha conversado, e vocês concordaram comigo, que o menino entrou com
personalidade e vontade, que é a única coisa que a gente espera que esses meninos tenham. Vontade. Hoje estava um pouco nervoso no começo do jogo, que é normal, o menino tem 18 anos, uma estreia dele de Libertadores, estava um pouco nervoso, depois ele se encontrou no jogo e para mim foi o melhor, ao lado do Miranda, do Rigoni, foram os melhores em campo. Então, méritos ao Crespo, que escalou um time que precisava escalar o time ofensivo, porque o São Paulo precisava marcar, precisava fazer um gol num frágil time do Racing. Para mim, o time do Racing é frágil, como se mostrou frágil no primeiro tempo, já no primeiro jogo aqui. O Racing teve uma partida mais ou menos razoável naquela primeira partida da fase de grupos da Libertadores, jogando em casa, que depois que o professor de CrossFit lá foi expulso, deu uma pressão no São Paulo. O resto não apresentou nenhum futebol assustador, que você fala, nossa, é muito mais time que o São Paulo. Eu acho que tecnicamente o São Paulo tem muito mais time que o Racing. E hoje mostrou, aproveitando muito bem os espaços nos contra-ataques no primeiro tempo, conseguiu jogar melhor a primeira parte do primeiro tempo, acho que jogou melhor. Depois o Racing equilibrou o jogo, mas uma defesa que tem o Miranda nessa forma que ele tá, é muito difícil você se criar naquele setor defensivo. E até o Arboleda e o Léo jogam mais quando jogam o Miranda do lado. A partida que o Miranda jogou hoje é um negócio inacreditável que esse cara joga, a tranquilidade que esse cara joga e a segurança que ele dá para todo o sistema defensivo, até pro Volpi ele dá segurança. E no lance do próprio Miranda no primeiro tempo, que teve um chute do Sara com perigo, que o Sara jogou bem, principalmente o primeiro tempo, um chute do Sara com perigo e um cruzamento rasteiro, que a bola passou por toda a defesa, não aconteceu mais nada no primeiro tempo. Até que no finalzinho, uma bola dividida do Miranda, que ele toma a bola com uma categoria inacreditável, a bola lança para o Marquinhos bate bem, o goleiro faz uma grande defesa e a bola sobra para o Rigoni, que faz 1-0. E eu vou fazer uma pergunta para você, que você não precisa nem comentar, só pensa na sua cabeça e responda para você mesmo. Você acha que se tivesse o Vitor Bueno ali, essa jogada teria saído? Tanto nos pés do Marquinhos, como a finalização do Rigoni? Você imagina essa dupla Pablo e Vitor Bueno na jogada do primeiro gol? Responde para mim. Você acha que teria saído o gol? Eu duvido que teria saído o primeiro gol do São Paulo. Fomos para o intervalo vencendo, um jogo controlado, e eu fiquei preocupado com como ia ser a reação do time no segundo tempo. No segundo tempo, logo no comecinho do segundo tempo, uma roubada de bola, um lançamento do Benítez para o Marquinhos com toda a tranquilidade, parecia um veterano, bateu no canto, a bola entrou na bochechinha da trave, 2-0 São Paulo, com muita tranquilidade. O Racing precisava fazer 3 gols para se classificar, e logo na sequência, numa outra bela jogada, assistência do Marquinhos, uma jogada do Wellington, que recupera uma bola, toca para o Marquinhos faz o cruzamento, o Rigoni faz 3-0. E aí, meus amigos, o Racing precisaria de 4 gols para se classificar e marcou um gol logo na sequência. Fez um gol logo na sequência, para mim, numa bola que o Volpi falhou, que ele não vai nem na bola, não esticou nem o braço, ele não foi na bola, e o Racing fez 1-0. Aí dá aquela preocupada, né? Lógico que você fica preocupado, lógico que você fica temeroso, até porque na sequência o Volpi fez uma bela defesa numa cabeçada, a queima-roupa do atacante do Racing, ele fez uma bela defesa, mas aí o Crespo começou a fazer as alterações, e aí o Luan no lugar do Benítez, que não aguenta jogar o jogo todo, aí colocou o Nestor, aí depois colocou o Reinaldo, e o São Paulo controlou o jogo, poderia ter matado no contra-ataque se não fosse a fragilidade daquele Igor Vinícius, que para mim não tem a menor condição de vestir a camisa do São Paulo. Desculpa, eu vou cornetar, porque o São Paulo poderia ter matado o jogo com esse Igor Vinícius se ele não fosse tão ruim de bola. Poderia ter matado o jogo. Então, e mais uma vez o seu Orejuela nem relacionado foi. O São Paulo controlou o jogo até o final e venceu merecidamente, impôs ao Racing a maior derrota do Racing jogando em casa pela Libertadores, tomou de 3-1. Agora, podemos pegar o Palmeiras, que tem muito torcedor do São Paulo empolgado em pegar o Palmeiras, mas o Palmeiras primeiro precisa passar pela Universidade Católica para nos enfrentar numas quartas de final de Libertadores. Muita gente gosta de pegar o Palmeiras na Libertadores, porque a nossa história com eles é bem legal na Libertadores, mas primeiro eles precisam se classificar. Eu, mais uma vez, eu falo para vocês, repito aqui, a maneira que o São Paulo jogou, repare, quantos toques para trás hoje a gente teve? Quantos jogadores de costa para o campo de ataque tocando a bola para trás com medo, com falta de confiança? A gente não viu isso. A gente não viu isso contra o Inter, que para mim foi uma das melhores partidas dos últimos jogos, e não viu isso hoje. É isso que a gente espera desses caras. Vontade, determinação, vontade de ganhar, espírito de Libertadores.
porque pode até faltar dinheiro, como disse o Crespo, pode faltar dinheiro, mas isso que a gente viu hoje, esse time dentro de campo, com a raça que esse time jogou, com o espírito de Libertadores que esse time jogou, é isso que a gente quer ver. Isso não tem nada a ver com dinheiro, você me desculpa, Crespo, que reclamou da falta de dinheiro. Isso não tem nada a ver com dinheiro, com falta de dinheiro. Isso tem a ver com vergonha na cara. Vamos das notas de cada um. Antes um XBet, hein? Primeiro link, primeiro comentário fixado, você clica, usa o código promocional Barolo. Eu não apostei, lógico que não, porque eu tive medo de zicar, eu sou um pouco supersticioso, mas você confere, você pode usar o código promocional Barolo, que tudo que você apostar, você ganha em dobro. Vamos às notas. O Volpi eu já estava xingando até sua última geração, quando você tomou aquele gol, mas depois você fez uma defesa importante, mas inseguro na saída de bola, errou todas as reposições, mas o São Paulo ganhou de 3-1, em vez de dar nota baixa, eu não vou dar nota, tá bom? Então, se você quiser, deixa aí no comentário a nota pro Volpi. O trio de zaga, nota 10 pros três, acho que 10 pro Miranda, 10 pro Arboleda e 9 pro Léo, porque, né, a gente tem que esquecer, o Léo não é zagueiro, mas compôs ali, o setor esquerdo teve muito trabalho, o setor dele ali, mas eu acho que o que jogou, e o Miranda, o que jogou, o Arboleda, mas principalmente o Miranda, a tranquilidade que esse jogador oferece pra defesa, não só pra defesa, pra mim, aqui em casa, eu fico mais tranquilo vendo o Miranda jogar, inacreditável. Eu vou dar 10, vai, 10 pros 3, vai. Os alas, o Igor Vinícius, é o mesmo caso do Volpi, eu não vou dar, eu não quero me aborrecer, eu não vou dar nota pro Igor Vinícius. O Wellington fez um primeiro tempo razoável, no segundo tempo participou do terceiro gol. Eu espero, sinceramente, já vou dar nota do Reinaldo, que entrou no lugar dele, eu vou dar nota 8 pro Wellington, pela vitória, pela personalidade, e espero, o Reinaldo vai ficar sem nota, espero que esse banco, esse chá de banco, por deficiência técnica, escolha técnica que o Crespo escolheu, o Wellington, faça o Reinaldo cair um pouco na realidade, que ele não é o dono da posição, ele não é o dono do time, ele só é dono do cabelo mais escroto da história do futebol brasileiro. E que esse banco de reservas sirva como lição para o Reinaldo, para ele entrar com mais vontade para assumir a posição de titular. Eu duvido que isso vá acontecer, porque do jeito que ele é, mas eu acho que o Crespo agiu certo de colocar esse menino Wellington, que tá ganhando cada vez mais personalidade. É um menino jovem, vai oscilar, espero que esse chá de banco dê uma acordada no seu Reinaldo. No meio de campo, o Liseiro fez um jogo apenas razoável, depois entrou o Rodrigo Nestor, eu vou dar uma nota 7, 6, 7 pro Liseiro. O Rodrigo Nestor segurou as pontas ali também, nota 6, 7. O Sara me surpreendeu, fez um bom primeiro tempo, eu achei que se movimentou bem. Poderia ter matado o jogo se tivesse um lateral com mínimo de capacidade do lado dele para articular jogadas no contra-ataque. Vou dar uma nota 7 pro Sara. No meio de campo, o Benítez é o jogador de criação desse time. Agora, eu queria entender o ódio que esses caras do Racing têm contra o Benítez. O Rigoni jogou no Independente também, o Benítez também, mas os caras não têm tanto ódio do Rigoni, assim, do Benítez eles têm um ódio, toda vez que o Benítez pegava na bola, é um negócio insano. O ódio que eles têm, a vontade de matar os caras eles têm. Se não me engano, essa foi a quarta assistência do Benítez, quarta ou quinta assistência do Benítez. Nota 8 pro Benítez, fundamental, importantíssimo. Pena que não joga todo jogo. Se ele jogasse todo jogo, a gente teria muito mais tranquilidade. Aí na frente, pra mim, o Rigoni são 5 gols. Deixa eu ver, eu separei os números aqui, são impressionantes os números do Rigoni. São 5 gols em 11 jogos e 4 assistências. É mole, precisa de 83 minutos para fazer o gol. O cara que faltava. Lembra que a gente comentou aqui já várias vezes? Pô, é fácil achar o Benedetto, é fácil achar o Caleri. O Rigoni foi um achado importante, que estava lá na Europa, mas estava meio esquecido na Europa. Pesquisaram e trouxeram o Rigoni. Quem foi que trouxe? E parabéns para quem trouxe o Rigoni. Caiu como uma luva nesse time, tem o espírito de Libertadores. Nota 10 para o Rigoni. Foi eleito o melhor jogador em campo. E para o Marquinhos, a nota 10 não é só pelo gol e pela assistência, e pela personalidade, é pela vontade que esse menino jogou. Pela vontade, pelo espírito de Libertadores que a gente conseguiu ver nesse menino nos 2 jogos que ele jogou. Ele fez mais que o Pablo em 2 jogos do que o Pablo fez em toda a trajetória dele no São Paulo. Então hoje a gente dependeu do menino de 18 anos para jogar no ataque do São Paulo, que ajudou a definir a partida, enquanto o jogador de quase 27 milhões, a contratação mais cara da história do São Paulo, estava dormindo nesse friozinho gostoso no banco de reservas. Para o Crespo, nota 9, nota 10 para o Crespo, porque teve coragem, além da necessidade da água bater na bunda, ele teve coragem e postura, fez as alterações que deveria fazer, nunca falei que tinha que trocar o Crespo, que tinha que mandar embora. E outra coisa, tirando o Luciano e o vovô Olímpico, que tá lá brincando de batuque com as crianças, o São Paulo não tinha desfalque, né? Era o time titular, com todos à disposição, tirando o vovô Olímpico e o Luciano.
Então eu acho que com o Crespo, com esses titulares na mão, pode fazer campanha digna, inclusive no Campeonato Brasileiro. O que mais? Esqueci de alguém? Se eu esqueci de alguém, é nota 10. Então, fiquem com Deus, gente. Deixa aí seu comentário o que você achou. Você que tá triste com a minha alegria, lamba o seu cotovelo, tente dar uma mordida nele. Amanhã eu vou dar uma folga para vocês, porque cansativo. Amanhã eu vou tomar minha segunda dose da vacina. Estarei, graças a Deus, vacinado amanhã. E na quinta-feira eu volto com vídeo no Barolo Vídeos e também vídeo para os membros do canal. Tem uma história bem interessante que eu vou contar para vocês. Para você que for membro, já agradeço desde já. Fiquem com Deus. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. E vamos para cima. De olho no jogo do Palmeiras. Será que o Palmeiras classifica? Vamos ver. Forte abraço. Tchau.